Então, a gente percebe aqui a preocupação de Paulo, né? Inclusive, irmãos, porque esses irmãos também tinham esse Epafrodito, né? Com grande estima. E olha como Paulo é sensível. Ele envia a pessoa adequada, né? Não é uma pessoa só para cumprir uma tarefa. Ele olha um todo, ele quer também que os irmãos se alegrem, né? De ver esse Epafrodito, que eles com certeza estavam orando, se preocupavam, porque souberam da notícia que ele estava doente, quase chegou a morrer, né? Por amor a Cristo. E aí Paulo, inclusive, fala de toda a bondade de Deus, né? A misericórdia de Deus, a alegria dele ter aí o seu amigo, o seu companheiro recuperado, inclusive enviá-lo para que eles também se alegrassem. Percebam, amados, como é uma carta de grande laço de relacionamento entre Paulo e essa comunidade de fé, entre Paulo e essa igreja. É muito bonito ver isso, né? Eu, pelo menos, eu que entendo que o Evangelho são relações restauradas, relações nutridas, relações terapêuticas, relações reconciliadas. Então, para mim, isso aqui é uma das grandes belezas do Evangelho, é quando consegue juntar pecadores e eles troquem afetos, né? E eles se cuidem, se amem, se perdoem, se tratem e tudo mais. É um negócio para mim fenomenal. Isso aqui para mim é o maior milagre do Evangelho, né? Fazer com que pecadores eles desfrutem de momentos de comunhão, né? De laços afetivos. Porque é aquilo que a gente já conhece, né? Viver no céu com os irmãos vai ser a glória, mas viver com os irmãos aqui na terra aí já é outra história. Então a gente sabe que muitas vezes é dificuldade de ter relacionamentos saudáveis, abençoados. E quando a gente percebe que o Evangelho propõe, isso é muito lindo. Então Paulo também, outro ponto aqui que eu anotei para vocês, tá? Paulo também escreve para que eles, né, os filipenses, se esforçassem para conhecer melhor o Senhor, conservando, olha que coisa interessante, a unidade, a humildade, a comunhão e a paz. Então essa carta aqui Paulo escreve, incentivando os irmãos, orientando os irmãos, encorajando os irmãos, para que eles pudessem crescer no conhecimento do Senhor Jesus, né? E que eles pudessem conservar. A gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 4, Paulo exorta os irmãos, porque havia lá, né, na comunidade, igreja, né, irmão? Igreja não tem muita novidade, né? Igreja, convivência, sempre tem uma faísca daqui, né? Sempre tem um desentendimento de lá, e a gente vai ajustando essas coisas, né? Relacionamento. A igreja que tem relacionamento verdadeiro também tem problemas verdadeiros, né? E aí o que acontece? No capítulo 4 eram 2 diaconisas, pelo menos os comentaristas entendem isso, né? 2 diaconisas, elas se desentendiam, estavam lá num relacionamento meio complicado, e vocês sabem, né? Em um desajuste, em um desentendimento, né? Numa comunidade de fé, num grupo de pessoas, sempre tem aqueles que são a favor de um e contra o outro e vice-versa, né? Então, não é que fica no âmbito só de 2 pessoas, envolve outras pessoas. É por isso, irmãos, que isso é muito sério para o Evangelho. O Evangelho, ele vem para corrigir isso mesmo, para que desentendimentos não possam fermentar, né, e fomentar um desentendimento coletivo. Então a gente precisa cortar esse mal pela raiz. Gente falando mal do outro, né, irmão falando mal do outro irmão e tal. Uma coisa é discutir ideias, uma coisa é advertir um irmão, uma coisa é tentar resgatar o outro irmão, né, adverti-lo que ele está no caminho errado. Outra coisa é difamar, ter discurso de ódio, é não respeitar a pessoa. Então a gente precisa entender essas dinâmicas aí. O capítulo 4 é interessante aqui, que Paulo vai dizer, ó, capítulo 4, versículos 2 e o 3. Rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique, 2 nomes bonitos também para pôr em menina. Cada nome, né? É a cultura, né? Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, olha só, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então são homens de Deus, mulheres de Deus, gente de Deus, está escrito no livro da vida, mas
Aí, ajustem aí, né, essas questões. São pessoas de Deus, mas que precisam ser corrigidas aí. Então é interessante, a unidade, a humildade. O capítulo 2, por exemplo, ele vai falar, pegar Cristo, a gente vai ver mais para frente, vai pegar Cristo como sendo a referência de humildade para nós, né, a comunhão e a paz. Então que esses irmãos cresçam. Olha o conteúdo dessa carta, amados, o que Paulo traz, o valor que tem, né? Que carta rica em ensinamento para a vida cristã. Aí eu separei aqui, pontuei 5 características, tá? Que essa carta tem, 5 características. Primeira característica, ela é muito pessoal e afetuosa, né? Pelo fato de haver um estreito relacionamento entre Paulo e os crentes em Filipos. Essa é a primeira característica dessa carta, tá? Então ela é muito pessoal e afetuosa pelo fato de haver um estreito relacionamento entre Paulo e os crentes em Filipe. Então Paulo de fato tinha um relacionamento, uma convivência, né? Não só foi lá, plantou igreja, instituiu lá um pastor, um líder e foi embora. Não, Paulo tinha relacionamentos de afetos mesmo. É bem interessante, irmãos, na grande maioria das cartas de Paulo, ele cita as pessoas pelo nome, ele chama pelo nome, ele, né, dá graças a Deus por circunstâncias na vida de um, de outro, porque ele conhece. Paulo não é um pastor de gabinete, Paulo não é um teólogo de Facebook, Paulo não é uma pessoa que lida, né, administrativamente com as pessoas, burocraticamente com as pessoas. Paulo é aquele que se relaciona pessoalmente com todas essas pessoas que ele dirige aí as cartas. É bem interessante, umas mais, umas menos, mas Paulo é esse que entende o evangelho como network, rede de relacionamento, né? Usei uma palavra sofisticada agora só para vocês entenderem que esse negócio também é para hoje, tá? Segunda característica aqui, ó. A carta de Filipenses, né, é altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Olha só, então, altamente cristocêntrica. O capítulo 1, verso 21, olha o que está escrito, que coisa interessante. 1 e 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós paramos no 20, lembra do texto que eu li lá? Que ele estava na circunstância e tal, mas o 21, ele arremata, né? Para mim o morrer, o viver, tanto faz, viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele escreve aqui, capítulo 3, verso 7 até o 14, não vou ler, só para vocês anotarem e ler depois, tá bom? Lê em casa. O capítulo 3, verso 7 ao 14, né? Paulo ainda vai mostrar o seu relacionamento estreito com Jesus. Então essa carta é altamente cristocêntrica. Terceira característica, contém uma das declarações mais profundas a respeito de Cristo na Bíblia, que está no capítulo 2, versos 5 ao 11. Então, capítulo 2, versos 5 ao 11, vai conter aqui uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia a respeito de Cristo, a sua natureza, a sua missão, que ele se esvazia de si mesmo, sendo ele Deus, ele como referência de humildade, né? Então, é fantástico essa declaração aqui, a revelação que tem, a informação que tem para nós aqui, é algo muito precioso. Quarta característica aqui, ó, é conhecida a Epístola da Alegria, né? Como nós já falamos, ó, capítulo 3, verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vocês. Capítulo 4, verso de número 4, 4 e 4, olha só. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O detalhe desse versículo é o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Então ele dá a dica que a fonte de alegria, de regozijo é o Senhor, né? Então essa conhecida a Epístola da Alegria, tá? E a quinta característica, né, que desemboca em 5 pontos aqui, que eu vou narrar para vocês só anotem aí, tá bom? Rapidinho para a gente ver se consegue fechar aqui. Então, a quinta característica é que Paulo apresenta um modelo de vida dinâmica e resignada para eles. O modelo, a carta aos Filipenses, Paulo apresenta a eles um modelo de uma vida cristã dinâmica e resignada. Então, o que ele fala aqui, ó? São 6 pontos que eu anotei. Viver humildemente, isso está no capítulo 2, verso 1 a 8, tá? Capítulo 2, verso 1 a 8, Paulo então vai trazer um modelo de como a vida cristã deve ser, viver humildemente. Está repicando, pastor.
Sim, é porque, ô, minha irmã, agora a sua internet aí que tá. Os irmãos estão ouvindo, não estão? É que eu estou vendo travando um pouco a sua internet, minha amada. Posso prosseguir? Posso prosseguir? Eu não entendi. Tá, vou repetir. Se você puder repetir isso. Vou repetir, minha amada. Então, viver humildemente, esse é o primeiro ponto, tá? Viver humildemente, capítulo 2, verso 1 a 8, tá bom? O modelo de vida cristã. Viver humildemente. Segundo ponto, prosseguir em firmeza, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Viver em firmeza, vida de perseverança, tá bom? Terceiro ponto, alegrar-se sempre no Senhor, ou seja, que o motivo, a fonte da alegria da vida cristã é Jesus, capítulo 4, verso 4, né? Então, quarto ponto aqui, ó, libertar-se da ansiedade. Olha só, irmãos, libertar-se da ansiedade, capítulo 4, versículo de número 6, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graças. Então Paulo dá aqui também uma orientação para que eles tenham uma vida cristã dinâmica, de qualidade, madura. Então, alegrar-se sempre no Senhor e libertar-se da ansiedade. Jesus já tinha ensinado isso lá em Mateus, lembra? Para que a gente não tivesse ansioso com coisa alguma, que Deus é aquele que nos sustenta. Quinto ponto, contentar-se em todas as coisas. Capítulo 4, verso 11. Contentar-se em todas as coisas. Capítulo 4, versículo de número 11, né? Depois vocês leem lá para confirmar. Sexto ponto, olha só, fazer tudo mediante a potente graça de Cristo. Tudo que fizermos na nossa vida é baseado, é a partir, é apoiado na potente graça de Cristo. Capítulo 4, verso 13. Talvez o mais famoso dos versículos aqui dessa carta, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Posso sofrer, o texto vai dizer isso, né? Posso ter fome, posso ter aí um monte de privação, posso também ter coisa boa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esses 6 pontos aqui, Paulo traz nessa carta de Filipenses para que eles aprendam, para que eles vivam uma vida cristã madura, dinâmica, né? É muito interessante. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.